Salve moçada, belezinha, tranquilo? Continuando a nossa temática de filosofia, hoje a nossa aula é sobre Sócrates, cara importante, né? Pouquinho importante, que é considerado o pai da filosofia ocidental. Por que isso? Se antes dele, né, já existiram ali alguns filósofos, alguns pensadores que estavam exercitando a filosofia na antiga Grécia. Basicamente, pessoal, o Sócrates ele vai ser considerado o pai da filosofia ocidental porque ele desloca o eixo do pensamento filosófico. Então, aquelas discussões que eram feitas na filosofia antes do Sócrates, né? A busca pela arquê da physis, o elemento originário, o princípio de todas as coisas, o universo e tal. Aquelas discussões cosmológicas, Sócrates ele vai colocar um segundo plano, ele vai falar, não é esse o dever da filosofia. O dever da filosofia é fazer, na verdade, um exame da vida humana. O dever da filosofia é buscar uma verdade, o dever da filosofia é buscar a sabedoria, buscar o conhecimento nesse sentido. Beleza? Então, por conta disso, né, e pela forma como Sócrates influenciou gerações posteriores até a filosofia contemporânea, esse cara vai ser considerado o pai da filosofia ocidental, como nós conhecemos. Primeiro é importante a gente salientar algumas coisas sobre essa figura. O cachorro ali não gosta muito de filosofia. 1 hora depois. 2000 anos depois. Enfim, o primeiro ponto que a gente tem que sacar sobre essa figura é o seguinte: Sócrates ele não deixou para nós nenhum tipo de escrito. Basicamente, o que nós conhecemos pela filosofia socrática vem dos escritos do seu principal discípulo, Platão. Então, as ideias que o Platão colocou na boca de Sócrates são aquelas que ficaram como as ideias de Sócrates posteriormente para a filosofia. É claro que isso é muito complicado, né? Outras pessoas também falaram de Sócrates. É o caso de Aristófanes, Xenófonte, né? A galera do teatro grego e tal fazia um retrato de Sócrates, mas dificilmente eram retratos confiáveis. O que o Platão nos diz sobre ele é o que ficou estabelecido. É claro que em muitos momentos, naqueles diálogos socráticos que Platão escreve, em muitos momentos o Platão está colocando a filosofia dele na boca de Sócrates. Mas de forma geral, a gente consegue ter uma medição, das principais ideias do pensamento socrático, partindo, por exemplo, do método que o Sócrates vai aplicar. Então, a filosofia socrática é uma filosofia que examina a vida humana e que busca, portanto, um conhecimento verdadeiro, que busca uma sabedoria. Então, ele considera uma verdade universal. E como chegar a essa verdade universal? Sócrates ele vai, então, estabelecer um método, que fica conhecido como a maiêutica socrática. Maiêutica, certo? Que do grego significa o parto de ideias. Para Sócrates, a ideia do filósofo era exatamente essa. Era um camarada que deveria ali fazer um trabalho de parto até ele ter acesso à ideia, a ideia verdadeira, um conhecimento categórico e tudo mais. Então, ele se propunha isso. O que o Sócrates vai fazer? O método dele era um método dialético e dialógico. O que significa isso? Era um método pautado no diálogo, tanto que sempre que o Platão escreve sobre Sócrates é nesse formato de diálogo, certo? Nesse diálogo existe a dialética, existe o choque de ideias, existe a contraposição, o confronto. Basicamente, o que o Sócrates fazia? Pensa que você é um ateniense, tá? Na Grécia, no século V a.C. Você está lá vivendo a tua vida tranquilo, você está lá fazendo as suas compras, está na praça pública, e vem esse camarada, vem o Sócrates e começa a te indagar ali uma série de coisas. Ele vai começar a te perguntar sobre o conceito de justiça, sobre o conceito de bem, sobre moral, enfim, por aí vai. O cara vai te perguntar uma série de coisas, e você, constrangido, vai dar ali as suas respostas, mais ou menos e tal. E aí o Sócrates, no primeiro momento, ele finge que ele acata as suas respostas. No primeiro momento, ele finge que ele concorda com isso, e isso é a ironia socrática. Só que depois desse primeiro ponto de ironia, o Sócrates ele começa a te bombardear de indagações, de questionamentos. Não, mas se você pensa isso, peraí, o que a gente pode colocar aqui numa situação como essa? E ele vai te questionando. Você vai se enrolando, e aí o Sócrates faz o quê? Ele está expondo a fragilidade da sua tese. Por que o cara fazia isso? Porque ele era insuportável? Não só, tá? Mas ele fazia isso expondo a fragilidade da sua tese, ele estava o quê? Se aproximando, de uma verdade. Essa era a ideia do cara, sacou? E aí ele parte de um pressuposto básico da sua filosofia, que é qual? Todo ser humano é capacitado para atingir essa sabedoria, mas ele tem que partir, de uma verdade, que é qual? Só sei que nada sei. Reconhecer a sua ignorância.
certo? Ele vai trazer essa ideia a partir, né, de uma vez, um belo dia, onde a sacerdotisa, né, do oráculo de Delfos chega até Sócrates e fala: Sócrates, eu tenho um oráculo para ti. Certo? Ali eu percebi, eu vi que você é o ser humano mais sábio, né, de Atenas e tal. E Sócrates ele começa a se indagar, né? Mas como que eu sou o ser humano mais sábio de Atenas, se pouco sei sobre as coisas que me cercam? Então ele chega numa conclusão, ele fala: não, na verdade eu não sou o ser humano mais sábio de Atenas, mas eu sou aquele que reconhece a minha ignorância, diferente dos que estão à minha volta, que muitas vezes não reconhecem essa ignorância e que pensam ter determinada sabedoria. Esse é o ponto, temos que partir disso, só sei que nada sei. A partir daí, abraçando o método socrático, podemos perseguir esse caminho da verdade. E é claro que essa ideia de atingir um conhecimento vai acabar se relacionando de maneira muito bonita com princípios éticos para o Sócrates, porque ele acreditava que essa busca pela sabedoria ele é necessário, na verdade, para uma vida virtuosa, né? Uma vida de comportamentos morais aceitos, corretos e tal. Então, a sabedoria para ele é a própria virtude. A busca pela sabedoria leva a uma vida virtuosa. E aí ele faz uma analogia bem interessante. Vai falar o seguinte: olha, pega ali o exemplo dos conhecimentos técnicos. Por exemplo, você tem um médico, né? O cara ele sabe ali manusear o bisturi de forma a fazer uma cirurgia. O navegador ele consegue se orientar ali pelos astros, ele sabe navegar. Perceba, conhecimento técnico não é a garantia de que, apesar desses caras saberem fazer o que sabem, eles não vão fazer aquilo da maneira perfeita sempre, né? É possível que um médico que conheça, né, os procedimentos médicos erre em determinada cirurgia ou opte por não fazer de maneira correta, o mesmo com o marceneiro, o mesmo com o navegador. Agora, o Sócrates ele fala o seguinte: diferente do conhecimento técnico, o conhecimento moral, como ele coloca, né, quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos ser virtuosos, nós não vamos nos desviar. A gente sempre vai agir de maneira virtuosa. A gente sempre vai agir de maneira moralmente correta. Vamos agir de acordo com o bem. Tranquilo até aqui? Facinho? Pessoal, para fechar a exposição sobre Sócrates, a gente tem que colocar o trágico fim dessa figura. Enquanto ele falava, enquanto ele mostrava suas ideias, ele foi adquirindo muitos discípulos, né? O caso de Platão, posteriormente e tal, e muitos outros. As pessoas seguiam, a juventude ateniense, muitas daquelas pessoas seguiam, ouviam o que o Sócrates tinha a dizer, estavam interessados com o que Sócrates tinha a dizer. O que vai acontecer? Isso vai começar a mexer nas estruturas sociais de Atenas e as autoridades atenienses vão começar a ficar meio ressabiadas com esse tal Sócrates, certo? Porque, teoricamente, ele estaria mudando demais a ideia das pessoas. Elas começaram, de determinada forma, questionar todas as suas tradições, questionar seus mitos, né, que compunham esse imaginário coletivo e tudo mais. E a galera acabava vendo em Sócrates, né, o motivo desses questionamentos e tal, de maneira que acabava mexendo com a ordem social e até política da vida em Atenas. O que vai acontecer? Sócrates ele vai ser acusado de corromper a juventude ateniense e vai ser julgado ali pelas instituições democráticas de Atenas, julgado pelos próprios cidadãos atenienses, e onde vai ser decretada a pena de morte do Sócrates. Só que ali os seus julgadores falaram o seguinte: Sócrates, você tem a possibilidade de abrir mão dessa pena. Se você reconhecer o seu erro, se você reconhecer e renunciar às suas ideias, você pode pegar uma pena mais branda e não precisar morrer. Mas aí o Sócrates, como fica estabelecido na literatura filosófica, dentro do livrinho Apologia de Sócrates, né, escrito pelo Platão, que conta exatamente esse processo da argumentação socrática frente aos seus acusadores, ele vai falar o seguinte: eu não vou renunciar ao que eu acredito, eu não vou renunciar essa busca pelo conhecimento verdadeiro, porque aí estaria renunciando a mim mesmo, não o farei. Sócrates, então, constrangendo seus acusadores e acaba obrigando os caras a decretar a morte dele ali. Então ele vai ser obrigado a beber cicuta, um veneno de origem natural, vai consumir aquilo ali e vai então decretar o fim da sua existência a partir dessa acusação terrível sobre ele. Mas as ideias de Sócrates acabaram não morrendo, muito pelo contrário, ele vai fazer seus discípulos ali, intelectuais, que vão permanecer com o pensamento socrático, vão dar continuidade para isso. A filosofia socrática vai ser extremamente ainda utilizada dentro da filosofia medieval, e ela é contraposta e pensada até os dias de hoje, certo? Belezinha, senhores e senhoritas?
tranquilo até aqui? Espero que tenha ficado claro, beleza? Lembrando que é uma aula bem sintética, apontando as principais questões ali que podem aparecer para você em provas e afins. Fique à vontade para pesquisar e ler ali sobre Sócrates através de Platão, principalmente, beleza? Valeu, grande abraço.